E... Tem muita história. A gente já cuidou de peixe junto, já entrou em tanque de peixe para alimentar peixe. Eu já aprendi pilotar trator de esteira com ele. Mas eu me lembro que a gente estava um dia consertando aquele trator, e nós dois embaixo do trator, e trocando no feixe de mola. Aí teve uma hora lá que ele estava com o dedo assim embaixo do feixe de mola, e eu soltei o macaco. E ele viu estrela. Então, e não me rejeitou. Não, está tudo acertado. A gente já consertou o trator. Irmãos, eu queria repartir com vocês uma palavra. Eu queria que a gente começasse lendo Jeremias 31, 21. Os pastores que estavam lá em Manaim ouviram, mas não custa ouvir de novo. E Jeremias 31, 21. Ponte marcos, finca postes, que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. A ideia aqui era de caravanas que caminhavam nos desertos e normalmente se guiavam por estrelas, pelo sol. Mas não podia só ficar nisso, porque tem dia que a coisa é nublada. Então o conselho aqui é que no meio do deserto eles colocassem marcas para quando eles estivessem voltando. Essas marcas serviriam para os que iriam passar naquele deserto depois deles. E o que me chama a atenção nesse texto é que ele está falando de um regresso. Regressa, ó Virgem, regressa às tuas cidades. E eu tenho uma convicção muito forte de que nós, como Igreja do Senhor, estamos num caminho de volta. Nós estamos num caminho para voltar à simplicidade e pureza devidas a Cristo. Estamos voltando para um lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Decorrer da história, a gente deixou a simplicidade, deixou a ingenuidade, deixou a dependência de Deus, e a gente foi se apegando a coisas que Deus não fez, a coisa que Deus não ensinou, a coisa que Deus não orientou, e complicamos a nossa vida como igreja. Estabelecemos regras, costumes, padrões que não tiveram inspiração no Senhor. Então, no meu espírito, eu entendo perfeitamente que a gente está num caminho de volta. E aí você pode pensar assim, então nós vamos atrasar mais? Não. Quando a gente volta para o caminho certo, a gente está adiantando. Atrasar é continuar no caminho no qual Deus não nos pôs. E aqui, ele está falando de volta, mas ele está falando de postes e de marcos que nos guiam. A gente é acostumado com isso. E a gente, quando está acostumado com coisas que acontecem na vida da gente, a gente deixa de prestar atenção em coisas importantes. Uma coisa muito importante na estrada são os marcos quilométricos. O que é que os marcos quilométricos indicam? O que nós já andamos e o que falta para chegar. Correto? E saber quanto falta para chegar é ligado ao fato da gente saber para onde vai.
Porque se a gente não sabe para onde vai, tanto faz o que falta. Eu estava lembrando de um fato de alguém que chegou diante do elevador, no tempo que havia o ascensorista, lembra? E ele entrou no elevador e o ascensorista perguntou: qual andar? Ele falou: tanto faz, eu estou no prédio errado mesmo. Se a gente não sabe para onde vai, tanto faz o caminho. Não precisa ter marco quilométrico. Não precisa ter alguma coisa que nos guie, porque a gente não sabe para onde vai. E eu tenho perguntado aos pastores nas minhas andanças, para onde você está indo como congregação? E uma boa parte deles está lutando para que os crentes sejam santos, não tenham pecado, para poder ir para o céu. Mas, amados, deixa eu escandalizar vocês. Nosso trabalho não é preparar os irmãos para ir para o céu. Nosso trabalho é preparar os irmãos para trabalharem para o Senhor. Sabe por quê não? O céu está garantido. O Senhor já pagou o bilhete. Inclusive já deu a senha para a gente. E de vez em quando ele chama a senha. E não adianta você olhar assim, que número está da senha, porque a senha que ele nos deu são aquelas senhas aleatórias dos restaurantes no shopping, que não chama pela ordem, nem pela idade. Então não fica olhando para mim assim, marcando o dia que eu vou não, porque eu posso ir na sua festa do funeral seu, eu posso ir. Para o crente, o funeral é uma festa, né? Assim eu espero. Colocar marcos que nos guiem no caminho de volta. E como eu falei, a gente precisa saber onde chegar. Alguns homens me impressionam na Escritura, porque sabiam exatamente para onde iam. Sabia exatamente. Como Abraão, que morou em tendas com Jacó e Isaac. Não que não tivesse dinheiro para construir um palácio, mas porque esperava a cidade. Aquela cidade que não foi construída por mãos humanas, por arquitetos humanos. E o suave era chegar lá. Me impressiona Moisés, que recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, porque viu aquele, não aquilo, aquele que é invisível. Ele viu Jesus. Ele tinha um lugar onde chegar, que era o Senhor Jesus Cristo. E eu não vou falar de Caleb, porque vocês estão cansados de me ouvir falar de Caleb. Mas o que sustentou Caleb por 45 anos foi uma visão que ele teve. E aí eu tenho que me perguntar para onde eu estou indo. Qual é o alvo de Deus para mim? Qual é o alvo de Deus para a congregação onde eu estou? O alvo não é o crescimento, não é a multiplicação. É aquele ministério, aquele projeto que Deus colocou na minha vida. E eu tenho que saber onde eu estou e o que falta fazer, o que falta para chegar. O que é importante na viagem é saber onde a gente pretende chegar. E um problema que acontece conosco é que a gente todo domingo se abastece, toda semana se abastece, ou abastece o nosso tanque, sem saber para onde a gente está indo. Eu creio que nenhum de nós já encontrou um louco que chega num posto de gasolina, manda encher o tanque, e depois que o tanque está cheio, liga o motor e acelera até esvaziar o motor e pede para encher de novo. Eu acho que a gente nunca encontrou esse louco. Às vezes, a gente encontra com ele no espelho. Porque quem não sabe para onde vai, por que encher o tanque? E encher o tanque aqui, eu estou falando ser cheio do Espírito Santo.
O Espírito Santo nunca foi enviado para ser adorno de crente, para a gente sentir uma coisa nova. O Espírito Santo não veio para isso. Ele veio para nos guiar àquilo que Deus tem para nós. A palavra fala de vaidade, mas a gente precisa entender o que significa vaidade. Qual o conceito de vaidade? A gente, quando fala de vaidade, a gente pensa de adornos, de enfeites, de pintura. Mas não é isso que a Bíblia chama de vaidade. O que a Bíblia chama de vaidade é aquilo que não tem valor em si mesmo, que é oco. E o que passa a ter vaidade na vida da gente é quando a gente faz as coisas com objetivo eterno, para alcançar aquilo para o que fomos alcançados, para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Fora isso, queridos, é vaidade. Salomão, numa hora que a gente acha que ele estava assim meio fora da caixinha, ele nos fala que até o buscar a Deus é vaidade. Quando a gente busca a Deus para atingir os nossos propósitos e não dele. Aliás, se tem uma coisa que eu tenho ouvido aí nesses últimos tempos, é que Deus vai cumprir os nossos sonhos. Amados, essa é a maior mentira que Satanás colocou na igreja. Porque Deus não está aqui para cumprir os nossos sonhos. O Espírito Santo não foi dado para cumprir os nossos sonhos. Estamos aqui por causa do que Deus planejou. Os nossos sonhos não têm nenhuma importância para o Senhor. O que tem importância para o Senhor é o projeto que Ele estabeleceu. E se nós estivermos cooperando com isso, Ele vai cumprir o seu projeto. E nós? Não sei se lhe decepcionei. Desculpa, né? A vaidade do ponto de vista do cristão é aquilo que não tem um conteúdo eterno. É aquilo que não foi gerado em Deus. Amém, amados? Quando Deus chama Jeremias naquela época tinha 11 anos de idade. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Jeremias fala: eu sou criança. E não era força de expressão, não era alguma coisa fora da realidade, ele era realmente uma criança. Mas quando Deus chama Jeremias, Deus sabia que ele era uma criança, sabia que ele não tinha capacidade. Deus só estava trabalhando no padrão que ele sempre trabalhou, de chamar o que não é. Esse é o padrão. Eu estava comentando com um grupo de pastores dias atrás, estamos estudando Coríntios, e Paulo em Coríntios ele fala que Deus chamou as coisas vis, as desprezadas, as desprezíveis, os que não são, as coisas loucas. Aí então eu perguntei para o pastor: tem algum aqui que é sábio? Se você é sábio, Deus não te escolheu. Tem alguém aqui que não é desprezado? Se você não é desprezado, Deus não lhe escolheu. Tem alguém aqui que quer ser importante? Se você quer ser importante, Deus não lhe escolheu. Porque esse é o padrão. Deus chama os que não são para revelar o que Ele é. Importa não é o que eu sou, importa quem Deus é, como nós ouvimos aqui do Isaac. Amém? E ele chama a Jeremias. E no versículo 11 ele faz uma pergunta a Jeremias. Lembra não? Não, tudo bem. Não precisa colocar não, porque a gente não está acostumando mal os irmãos. Não traz na Bíblia, não traz a Bíblia não, porque tem lá um caridoso, né, um irmão amado que põe a gente lá para ler lá no Data Show. Mas o versículo 11 tem uma pergunta de Deus. E a pergunta de Deus é: o que você está vendo, Jeremias?
O que Jeremias responde? Eu vejo uma vara de amendoeira. O que me impacta nesse versículo não é tanto o que Jeremias fala, é o que Deus responde. O que Deus responde? Viste bem. Ou seja, você está vendo o que eu estou mostrando. A gente tem muita visão, mas o que importa não é a visão que eu tenho, o que importa é o que Deus está mostrando. E o interessante é que essa visão, logo depois tem outra visão. E essa visão da vara de amendoeira não era tão importante naquele momento. O que importava era a visão que vinha depois, da panela que foi derramada. Mas aquela primeira visão, ao meu ver, Deus estava calibrando a visão do profeta. Sabe quando você regula os faróis do carro? Então Deus estava regulando a visão do profeta. Porque um profeta sem visão não tem valor nenhum. Não tem nenhum valor um profeta sem visão. E a pergunta que Deus faz para nós hoje é: o que você está vendo? A minha resposta provoca em Deus: viste bem? A sua visão espiritual é 20 por 20? A sua visão espiritual faz com que você veja o que Deus está mostrando exatamente? E é claro que vai chegar o momento da vida da gente que Deus não vai te dar uma visão antes. Deus vai falar para você andar e depois Ele vai te dar a visão. Mas nesse caso aqui, esse foi o momento inicial da história profética de Jeremias. Viste bem. Que Deus possa nos ajudar a ter os nossos olhos abertos para ver o que Deus quer mostrar para nós nesses últimos tempos, para que a gente possa voltar ao lugar de onde saímos. Amém, amados? Ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Hebreus 2:1 é um texto muito conhecido. Diz que por essa razão importa que nos apeguemos às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos delas. Tem uma outra versão mais antiga que diz para não andarmos à deriva. Hebreus 2:1. Andar à deriva é um termo muito empregado na navegação aérea, navegação marítima. Andar à deriva. Essa mesma expressão em outro lugar é a expressão andar à toa. Andar à toa não é ficar sem fazer nada. Andar à toa é andar sem rumo. Toa é aquela corda grossa que é usada para amarrar o navio no cais. Andar à toa é andar rebocado por alguma coisa. E muitos de nós andamos a reboque das circunstâncias, a reboque do acaso. Mas Deus não nos fez para isso. Repito, Deus nos fez para andarmos nas boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então eu tenho que saber qual é a boa obra que Deus preparou para mim. O que Deus desenhou para a minha vida. E isso aconteceu há quantos anos? Quantos anos que Deus determinou as obras para que eu andasse nela? Jeremias fala do ventre da sua mãe, mas Deus fala que antes que os nossos dias existissem. E esse texto que nós citamos de Efésios capítulo 2, versículo 10, tem uma ideia clara que mostra para nós que as obras são anteriores à nossa existência. E que nós fomos feitos exatamente para as obras. O que nós somos, nossa índole, nosso temperamento,
nossa maneira de ser, tudo foi formado por Deus para aquela obra que foi desenhada para mim. E ninguém fará a obra de outro. Ninguém. Deus me fez único para eu fazer a única obra que Deus tem para mim. E aqui tem um ponto extremamente sério. Como é que eu posso saber o que Deus tem para mim? Quais são os meios que eu tenho? O que eu preciso ter para conhecer o que Deus tem para mim? Essa pergunta pode ser feita junto com outra. Como saber a voz de Deus? Como discernir a voz do Senhor? Mas eu não sei, honestamente, se tem uma pergunta mais repetida do que essa na igreja. Como conhecer a voz do Senhor? Como saber que Deus está me falando? Tem alguns sinais que são óbvios. Às vezes eu escuto pessoas falar assim, eu senti uma palavra para fulano, mas não sabia que era de Deus. Meu amado, nem minha carne, nem Satanás vai me dar qualquer palavra de edificação para o outro. Você concorda comigo, não? Assim, por eliminação, Satanás nunca vai mandar você interceder por alguém. Não quis interceder não, porque eu não sabia que é de Deus, pode ser da carne. Meu querido, da carne pode sair um negócio desse, de intercessão, de cuidado. Deus, eu senti que eu devia dar uma oferta para fulano. Mas você sabe, pode ser da carne. Pode ser da carne, é esse pensamento que você está tendo. Tem certas coisas, mas que, como dizia Stanislau Ponte Preta, é o óbvio ululante. Alguns aí conhecem a figura que eu estou citando. Será que você levanta de noite e vem à sua mente assim de orar por alguém? Aí você fala assim, não sei se é de Deus não. Gente, o diabo não converteu. Ele é totalmente mau. Usando uma palavra aqui do profeta Rubinho, o diabo age diabolicamente. Faz favor. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus como no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que fez desde o princípio até o fim. Amém. Esse é o nosso Deus. Mas a pergunta continua: como discernir a voz de Deus? Eu queria nesta manhã lhe dar alguns parâmetros para que a gente possa ser ajudado a discernir a voz de Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu não sei como é que Deus fala com você, mas de vez em quando vem assim uns pensamentos loucos na minha cabeça quando eu estou buscando a Deus, meditando num texto. E eu estava meditando nessa palavra e me veio a frase ou a palavra GPS. Eu sou daquele tempo que todo ano eu comprava o guia 4 rodas. O guia 4 rodas, todo ano a gente trocava porque ele mudava, né? E como eu viajava, sempre viajei muito, então eu sempre tinha um guia 4 rodas lá no porta-luvas do meu carro. O tempo passou e veio o GPS. E eu fui estudar um pouco sobre o que é o GPS. Eu sou bem curioso nessa área, tecnologia, essas coisas, sempre fui curioso.
E eu vi que existem alguns sistemas no mundo. O GPS, propriamente dito, que é americano, foi criado pelo exército americano. Tem um ruído aqui do lado aqui. Tem um outro sistema que é o GLONASS, que é um sistema russo. Tem um sistema europeu que é o Galileu. Tem um sistema Beidou, que é o sistema chinês. Tem um sistema japonês, que é o QZSS, que é um regional. E tem um NAVIC, que é o indiano. E tem um brasileiro também, que está sendo criado, montado pelos militares. Isso é uma forma do governo se proteger tendo um sistema próprio. E esses sistemas, eles são dependentes de um grupo aí de 100 e poucos satélites. E na realidade, ele precisa de um número mínimo de satélites para determinar a latitude e a longitude. Ele precisa de 3 satélites. Para determinar a altitude, então precisa de 4 satélites. Mas basicamente precisa de 3 satélites. Para fazer a triangulação, medir um satélite onde ele está, para o outro aí determina onde a gente está. E pensando nisso, eu percebi que nós também, os cristãos, nós precisamos de 3 pontos de referência para a gente andar nessa vida. Eu fiquei muito impressionado com esse número 3, não só na Bíblia, mas na engenharia, na agrimensura, na arquitetura. O número 3 é fabuloso, a partir da Trindade, né? O primeiro ponto de referência que eu preciso na minha vida espiritual é a palavra. Esse é o primeiro. A palavra. Nós não podemos nos afastar 1 centímetro sequer da palavra. A palavra é a fonte básica de direção para nós. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo 3, versículo 16, versículo 17, que diz o quê? Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos edificar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos ensinar a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Você não pode se afastar dela, porque você perde o ponto mais importante e primário daquele que Deus colocou para o nosso caminho. E Salmo 119, versículo 105, o que diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E voltando aos tempos antigos, lá dos desertos, quando as pessoas caminhavam no deserto, muitos deles usavam um sapato com um biquinho assim para cima, e na ponta do sapato tinha uma tochinha, tinha um pavio que acendia enquanto ele caminhava e ia iluminando o caminho dele. Isso é a palavra. Isso é a palavra. Iluminando o nosso caminho. Nós precisamos aprender a escutar a palavra. E você precisa ler a palavra. Há um episódio na Escritura, quando o próprio Jeremias, ele escuta de Deus, naquele período anterior ao êxodo do povo para a Babilônia. O povo ia para a Babilônia porque Deus estava mandando o povo para lá, para o cativeiro. E a motivação de Deus era porque o povo se entregou à idolatria. E quando a gente se entrega, ou quando a pessoa se entrega à idolatria, Deus empurra mais essa pessoa para a idolatria.
E não havia um lugar mais idólatra naquele tempo que a própria Babilônia. E aí Deus falou: vocês querem ser idólatras? Eu vou levar você para a capital da idolatria. Deus faz essas coisas também conosco. E Deus ia levar e levou o povo para que o povo fosse disciplinado. Mas houve um grupo que não quis ir para a Babilônia e foi para o Egito. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, se você quiser ir para o Egito, seguir esse povo, você vai, porque eu estou com você. Se você quiser seguir para a Babilônia, vai, porque eu também estou com você. Para mim, essa é a pior situação na qual Deus pode me dar, é a liberdade de escolha. Deus, fala o que o Senhor quer. Não me deixa escolher. Mas levar a gente à escolha é mostra de crescimento. Se Deus está lhe dando escolhas, é sinal que você cresceu. Não precisa mais de fralda, não precisa de Deus guiar você assim exatamente. E Jeremias foi para o Egito, porque ele sabia que Deus amava aquele povo, que mesmo desviado, ainda era importante para ele. E lá foi Jeremias com aquele povo. É verdade que os sacerdotes que foram para o Egito perderam a genealogia e na volta não puderam servir mais no ministério. Mas Jeremias foi. E ele chegou até o Egito com aquele povo. Então, voltando, a palavra é a lâmpada para os nossos pés. A palavra revela para mim o caráter de Deus. A palavra revela para mim os pensamentos do Senhor. A oração revela para nós o coração do Senhor. A palavra revela para nós os pensamentos do Senhor. O que Deus pensa? Vai para a palavra. Mas deixa eu voltar para Jeremias. Quando Jeremias está nesse momento anterior ao exílio, Deus dá uma garantia para Jeremias. Compra um terreno. Como é que a gente pode comprar um terreno sabendo que a gente está indo embora para ficar fora do lugar por 70 anos? Deus falou: compra um terreno que vocês vão voltar. E Jeremias vai e compra um terreno. E chama o Baraque, né? O Baraque. E Jeremias chama Baraque, que era o escrivão dele, Baruque. Obrigado. E chama esse rapaz e ele escreve as escrituras, que eram duas. Uma selada e uma aberta. Se alguém quisesse saber de que era o terreno, mostrava a escritura aberta. E Deus fala uma coisa muito interessante para Jeremias. Pega as escrituras, tanto a selada como a aberta. Mete-as no vaso de barro, para que se possa conservar por longos dias. O que é o vaso de barro, hein, gente? O que é a escritura selada? São as coisas que eu não entendo. Mas ele fala para pegar as duas escrituras, a selada e a aberta, e meter na escritura. Meu irmão, leia a escritura. Leia todo dia. E se você é um pregador, você tem que ler até cansar. Porque digno de dobrado honorário é aquele que se dedica ao estudo da palavra, que se afadiga no estudo da palavra. Se você quiser salário dobrado, meu caro, você tem que cansar na leitura da palavra. Às vezes você está lendo a palavra e aquele cansaçozinho pequenininho, aí você para um tempo. Esse não vale. Tem que se afatigar na palavra. Ah, mas não entendendo muita coisa. Não se preocupe. Tem uma promessa em Apocalipse. Não sei se você se lembra da promessa. Bem-aventurado é o que lê e guarda. Não é bem-aventurado é o que entende. Se eu fosse depender de eu entender Apocalipse para ser abençoado por Deus, então eu leio. Estou entendendo? Não. Mas estou lendo.
Está guardado. Claro que você já experimentou, está num momento assim, aí vem aquele texto lá de trás, que você nem achava que tinha lido, e aquele texto vem e se abre diante de você, é porque você guardou a Escritura selada. Aleluia. Guarda, mete-a no vaso de barro, o que você entende e o que não entende, porque é o material que Deus vai usar para guiar você. Dá material ao Espírito Santo, dá conteúdo ao Espírito Santo. Então leia a palavra de forma corrida, que para mim é a mais difícil, porque eu tenho uma mente muito analítica. Por exemplo, eu estou lendo o Antigo Testamento e estou me dando ao trabalho de ver o significado de cada nome que aparece na Escritura. É um trabalhão, viu, gente? Por isso que para mim é muito difícil ler a Bíblia de forma corrida, mas estou conseguindo. Eu estou conseguindo. Eu leio os textos do dia, e quando eu tenho um tempinho, eu leio os textos do dia e do outro dia e do outro dia. Estou mais ou menos 2 meses adiantado na leitura da Bíblia. Porque eu estou lendo. Ah, porque é bonito? Não, porque eu preciso. Eu preciso. A segunda maneira de você ler a Bíblia é você ler numa busca de alguma palavra para você. E você vai receber palavras que você nunca vai compartilhar com ninguém. É para você. Mas você também lê a palavra para ministrar a alguém. Se for escalado para pregar, Deus mandou pregar. Então você lê a palavra assim de várias formas. Você lê estudando um personagem. Você lê estudando uma palavra, significado onde ela ocorre. Você lê a palavra em cima de um assunto. Então tem muitas formas de ler a Escritura. Mas leia. Leia. Todo dia. Todo dia. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. A palavra é a espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, a palavra nos ajuda a discernir quais são meus pensamentos e os pensamentos do Espírito Santo. Só a palavra pode fazer isso. Por favor, amado, não guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu estou falando a pastores e a pregadores, vocês estão lembrando aí de muitos textos. Você está lembrando do capacete da salvação, você está lembrando da espada do Espírito, você está lembrando aí dos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, você está lembrando desses textos. O segundo satélite que a gente precisa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Há um texto na Escritura que que Lucas escreve em Atos 16, que Paulo ia percorrendo a região frígio-gálata e ele diz, mas o Espírito me impediu. Você sabe que o Espírito impede os nossos sonhos, e graças a Deus. E Paulo não ia para aquela região por algum projeto particular. Ele ia porque ele entendia que o povo lá precisava da palavra. Mas Deus falou, não é por ali. E logo que ele é impedido, Deus mostra para ele uma visão de noite. E qual a visão que ele tem? De um varão macedônio, que fala para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você percebe o Espírito Santo impedindo
E Paulo, ele não reclamando, não esperneando, não criando problema para Deus, e ele espera, e Deus o guia. E Lucas diz assim: e entendendo que Deus nos estava chamando. O sonho foi de Paulo, mas Lucas falou: Deus chamou a gente. E foram para aquela região. E depois Paulo contando isso para Festo, ou não, para Agripa, diz assim: eu não fui desobediente à visão. O Espírito Santo guia. E eu fiz aqui uma listinha, não vou falar em todos os textos, mostrando para você que uma das mais fortes, interessantes, maravilhosas características da igreja primitiva foi a direção do Espírito Santo. O que marcou a história da igreja primitiva foi que o Espírito Santo era o pastor daquela igreja. Os irmãos eram guiados pelo Espírito. Em Atos 1:2, a palavra fala que o Espírito Santo deu mandamentos. Em Atos 1:3, o Espírito Santo guiando Jesus naquele tempo antes da Assunção, falando das coisas do reino. No versículo 8, o Espírito Santo prepara as testemunhas. No próprio versículo 8, o Espírito Santo dá poder às testemunhas. No versículo 16 do capítulo 1, o Espírito Santo instrui o que fazer, como fazer. 2:4, o Espírito Santo dá capacidade para falar em outras línguas. 4:8, o Espírito Santo ensinando o que falar. 4:25, o Espírito Santo falando através de seus servos. No 4:31, o Espírito Santo dá graça na pregação. No 5:3, ele disciplina a igreja. Lembra do capítulo 5? Quando um casal... Eu acho interessante a palavra de Pedro. Escuta, vocês querem enganar ao Espírito? O cúmulo da loucura. E o Espírito Santo interfere porque ele é o pastor da igreja. Nós não somos pastores da igreja de Deus. Sem ofensa, nós somos cachorros do pastor. Sem ofensa, tá? Ele é o pastor. Nós somos cachorros do pastor. O que o cachorro do pastor faz? Ele vai latindo nas ovelhas para assustar, para ela voltar para o pastor. Nunca morda a ovelha. Aleluia. Não é sua, não. Porque Jesus morreu por ovelha, não morreu por cachorro. Capítulo 7 de Atos, o Espírito Santo preparando aquele rapaz para morrer, Estevão. Capítulo 9, 17, o Espírito envia para um trabalho específico. Capítulo 10, 44, o Espírito Santo se derramando sobre as pessoas. No 13, o Espírito Santo enviando para o ministério. No próprio 13, você vai encontrar o Espírito Santo repreendendo. Capítulo 15, o Espírito Santo orientando a doutrina. Depois no 16, como nós vimos aqui, o Espírito Santo impedindo uma ação. Capítulo 20, o Espírito Santo antecipa acontecimentos através de Ágabo. Lembra? E no próprio capítulo 20, versículo 28, o Espírito Santo estabelecendo os seus pastores. O que me impacta nessa segunda carta de Lucas é ver o Espírito Santo pastoreando sua igreja.
A sugestão aqui é que a gente devolva ao pastor da igreja o pastoreio. Quem diga, Senhor, Senhor é o pastor. É o Senhor que vai guiar. Eu sou um instrumento. Eu sou um canal. Mas é o Senhor o pastor. Amém. Precisamos tomar cuidado para não inventar coisas e colocar a assinatura do pastor dela embaixo. Eu tenho dito que Deus não está querendo pessoas criativas. Deus está querendo pessoas obedientes. A área da criação é dele. Ele é o Criador. Eu sou obediente. Amém, amados? Então, o segundo satélite que nós precisamos é o Espírito Santo. Terceiro satélite que nós precisamos, a igreja. A igreja. Não faça nada sem conselho. Amém? Não faça nada sem escutar pessoas. Em hipótese nenhuma. Eu tenho lembrado aos irmãos que o momento que a gente mais erra é o momento quando a gente tem certeza. Ninguém aqui errou porque estava não tinha certeza da coisa. A gente só errou porque estava completamente convicto que a coisa era assim mesmo. Alguém quer dar um testemunho? Faltaria tempo. Faltaria tempo. Deus não nos fez para a solidão. Deus nos fez para a congregação. Hebreus capítulo 10 fala de algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. E uma delas é por consideração aos irmãos, animar os irmãos ao amor, às boas obras e a congregar. Principalmente nesses dias de hoje. Amor, boas obras e congregar. E vocês estão cansados de saber que congregar não é participar de uma reunião, mas é pertencer a um rebanho. Às vezes você pergunta para a pessoa, escuta, onde é que está congregando? Não, um dia eu vou aqui, outro dia eu vou lá. Gente, isso é ministério de beija-flor. Conhece, não? Eu ia usar um outro animal, mas não vou usar, não. Vamos ficar nesse animalzinho bonitinho. Eu vou lá porque lá tem uma palavra boa, mas a música não é tão boa, então a música eu vou lá. Eu não sei se o Tony faz isso ainda hoje, mas logo que o Tony chegou em Jundiaí, ele corria os mercados de Jundiaí para ver o lugar mais barato e comprava as promoções, né? Ainda hoje você faz? Não importa o tanto de gasolina que gasta, né? Mas você sabe que, não estou criticando o Tony não, estou só usando assim como parâmetro, porque tem gente que faz isso com a igreja. Na hora do louvor vai em tal lugar, na hora da palavra vai no outro, na hora da oração vai no outro. Beija-flor. Não se fixe em nenhum lugar. Deus não nos fez para andar em solidão. Nós somos animais gregários. Nós somos animais que pertencem a uma grei. Daí a palavra congregar. Congregar significa pertencer. E o pertencimento implica submissão. Implica aconselhamento. Pertencer implica ouvir. Você quer um momento mais propício de ouvir a Deus e não ouvir pessoas? Como o momento de Paulo, quando ele cai por terra, depois de Deus lhe haver perguntado: por que me persegues, Paulo? E Paulo devolve com uma pergunta: quem és tu, Senhor?
E Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele momento, Paulo fez a pergunta mais própria. Falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Foi o que o Senhor respondeu a ele: entra na cidade e lá te dirão o que fazer. Deus não poderia ter aproveitado ali num canal direto, sem ruído, falar tudo que ele pretendia com Paulo? Não, amado, Deus tem um padrão. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E deixa eu pegar um texto aqui que esses dois satélites se misturam. Logo depois de Paulo ensinar sobre a ceia, em Coríntios capítulo 11, ele fala dos dons espirituais no capítulo 12. E você se lembra como o capítulo 12 se inicia? Quanto aos dons, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, porque nos tempos passados vocês eram levados aos ídolos mudos. Olha, o assunto é ceia, o assunto é comunhão, o assunto é relacionamento com os irmãos. E aí o Senhor mete no meio aí essa história dos ídolos. Ele está falando de um corpo vivo, que é a igreja, que se manifesta na ceia, que celebra a ceia. Aí ele fala de ídolos. E logo que ele fala de ídolos, ele mostra para nós que nós somos guiados a um Deus que fala. Ele coloca o contrário. Vocês eram guiados aos ídolos mudos, mas não, Deus agora guiou vocês a um Deus que fala. E onde é que ele entra? Nos dons. Aqui ele mistura um Deus que fala e um povo que é instrumento para falar comigo. Os dons espirituais é a manifestação da Trindade na vida da igreja. Deus me fala através de uma palavra de profecia de um irmão. Deus me fala através de uma palavra de sabedoria de outro irmão. Deus me fala através da palavra de conhecimento de outro irmão. Às vezes eu estou numa confusão, estou sendo oprimido, e alguém chega para mim e me dá uma palavra de discernimento. Amém, amados? Aconteceu um fato comigo que até hoje não entendi, mas eu acho que é a explicação que eu vou dar. Eu acho. Eu cheguei de uma viagem e cheguei direto numa reunião e eu tinha que ministrar e eu estava muito cansado. Mas muito cansado. Eu fui num canto assim, dobrei meu joelho, pus a cara no chão e estava rogando a Deus: Deus, por favor, me renova, senão eu não vou conseguir ministrar. Me renova, Senhor, me renova. Aí veio o irmão assim, muito caridoso, muito carinhoso, e joelhou do meu lado e começou: sai demônio, sai demônio, sai demônio. Eu não sei, eu levantei bem. Glória a Deus. Se ela, na dúvida, eu não sei se Deus mostrou alguma coisa para ele. O fato é que eu levantei bem. Aleluia. Deus usa a igreja. Amém. Deus usa os irmãos. Por isso eu preciso pertencer. Eu preciso me dar. Eu preciso me ligar. Ah, mas aqueles irmãos lá não são muito simpáticos. Tá bom, aqui entre nós, a tua família carnal, todo mundo é simpático? Ai, Jesus. Eu não quero criar problema para você não, mas tem uns parentes, né, gente? Boa. Como amigo a gente escolhe irmão não,
É teu irmão. E porque antipático fala assim, não quero mais brincar, não sou mais dessa família. Você pode falar isso 1000 vezes, não vai funcionar. São teus irmãos. E são irmãos que são usados por Deus para burilar você. Que feridas são essas? Perguntaram a Jesus. São as feridas que eu sofri onde? Na casa dos meus amigos. Igreja é lugar de ferida. Avisaram para você antes? Não. Contaram para você quando você converteu? Igreja é lugar de ferida. As feridas são abertas e são curadas. Amém. Para que haja enxerto entre duas plantas, as duas têm que ser feridas. Se as plantas não são feridas, não há enxerto. Colossenses, capítulo 3, diz assim: seja a paz de Cristo. O quê? O árbitro em vosso coração. Eu não vou ler o texto anterior. Ele está aqui falando um ambiente de vida de igreja. Ele não está falando ao indivíduo. Olha só. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Você percebe que aqui o texto não é para o indivíduo, mas é para o coletivo. E sede, o quê? Agradecidos. Sabe o que acontece? Eu senti de fazer um negócio assim, que eu creio que é de Deus, mas os irmãos me atrapalharam. Sede agradecido. Sede agradecido. Os irmãos me impediram, seja agradecido. Eu já contei para vocês que eu fiquei esperando 8 anos uma palavra dos pastores para eu tomar uma posição. Graças a Deus. É a minha segurança. É o não dos irmãos. O sim dos irmãos nem sempre é segurança para mim. Mas o não dos irmãos, na maior parte das vezes, é segurança para mim. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais com gratidão no vosso coração. A paz de Cristo, o árbitro no coração da igreja. O que é que significa? Se eu vou tomar uma atitude e os irmãos à minha volta não têm paz, o que eu tenho que fazer? Amados, quando o árbitro apita, a bola tem que parar. Porque qualquer coisa que acontece depois que o árbitro apita não tem nenhuma validade. É a paz dos irmãos que deve me guiar, não a minha paz pessoal. Tem um cântico antigo do cantor cristão, que uma das frases é: vem e demole os alicerces da enganosa paz. Mas o que importa não é a minha paz, é que os irmãos falam para mim. Eu preciso ter paz na paz dos irmãos. Amém? Logo que Irani faleceu, na noite do sepultamento, reuni os filhos. Eu estava em Cascavel. Eu perguntei: e agora, o que eu faço? Eles falaram: volta para Jundiaí. Conversei com o presbitério em Jundiaí, fui para Cascavel, conversei com os irmãos lá. Eu vou dizer para você, até hoje, de vez em quando me vem uma dúvida, se eu devia ou não. Mas essa dúvida, eu trabalho com ela na convicção de que eu deveria ter obedecido. E obedeci. O que traz paz no meu coração é a obediência. Não são as dúvidas que trazem paz para mim. Ao contrário, as dúvidas é que piora a coisa. Mas eu tenho uma âncora. Os irmãos mandaram.
Os irmãos falaram. E eu estou aqui. Amém, amados? Aprenda a pedir conselhos às pessoas que amam você, mas de preferência aquelas pessoas que não pensam igual a você. Porque se você pedir conselho a gente que pensa igual a você, vai acontecer igual o Roboão. Lembra do Roboão, não? Foi para o trono. Aí chega o pessoal lá, os anciãos, e fala: escuta, dá para diminuir a carga de imposto, porque 15% ao ano está complicado, né? Baixar a taxa Selic aí, alguma coisa. Aí ele vai para os velhos, e os velhos falam com ele o quê? Serve a esse povo e você vai ganhá-los. Serve. Aí ele não gosta da ideia. Aí ele vai para os jovens que cresceram com ele, e o texto diz assim: e jovens que o serviam. Aqueles meninos ali estavam para agradá-lo. Os anciãos não estavam para agradá-lo. Os anciãos estavam interessados no que Deus tinha. Os jovens estavam interessados em manter a amizade com ele. Por isso quiseram agradá-lo. Vocês conhecem o resto da história. Aí Israel foi dividido. Escuta gente que não pensa igual a você. Há um pensamento, enquanto estava meditando nisso, veio um pensamento que é muito falado hoje aí no meio evangélico. E o pensamento é o seguinte: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Já ouviram? Isso é verdade? Gente, se a gente pensar em unir propósito, nós podemos pensar em empresas. Juntar quem com quem aí? A Pepsi com a Coca. Juntar as duas, isso é unir propósito. Mas a igreja, amados, é gente. Basta lembrar de Noemi e Ruth. Deus estava unindo um propósito ali ou unindo pessoas? Deus nos colocou no corpo como lhe aprouve. E eu preciso ouvir a igreja de Deus. Deus une pessoas para um propósito. O propósito vem depois. O propósito vem depois. Se eu entender que Deus une propósito, não, eu não vou entender João 11:52, quando diz que Jesus Cristo morreu na cruz para juntar num só corpo os filhos dispersos. Eu não vou entender esse versículo. Deus juntou você a pessoas para que você abençoe e seja abençoado. A palavra, o Espírito e as pessoas. Seja realista ao ponto de entender que você não sabe tudo. Tempos atrás, a Cibele era pequenininha e ela chegou para mim e trouxe uma palavra que eu não me lembro qual. Falou: pai, o que é que significa isso? E eu, assim, metido a Google, falei: isso significa isso. Ela falou: pai, mas eu nunca ouvi essa palavra. Falei: filha, mas existe e significa isso. Falei: filha, tem muita coisa ainda que você não sabe. E ela falou: você também, né, pai? Tem muita coisa que você não sabe, né? Tem muita coisa que a gente não sabe. Não faz igual o profeta.
querendo agradar a Davi, e falou: pode construir. Aí deixou o profeta e falou assim: por acaso, no deserto, eu pedi para alguém fazer alguma coisa para mim? Construir uma casa para mim? Eu pedi. Vai lá e fala para não construir. Aí vocês conhecem o resto da história. Mas o profeta estava assim na inércia, né? Tudo que Davi fazia dava certo. Quer construir uma casa? Vai dar certo também, pode ir. Não, amados. Nós não podemos aconselhar com a nossa alma. Nós não podemos aconselhar porque achamos que está certo. Esses dias atrás, o irmão muito aflito veio me pedir um conselho, e dizendo que ele estava tomando a decisão. Eu, com muita pena dele, falei: irmão, vai, faz isso, eu estou contigo. Aí depois falei: não, a coisa bateu aqui, falei: acho que não é mesmo, né? Graças a Deus esse irmão não fez o que estava querendo fazer. Aí depois voltou para mim e falou assim: Jamê, Deus falou não. Falei: amém. Mas era um conselho da alma. Eu fiquei com pena dele. Não é por aí não, tá, amados? Que Deus nos ajude. Palavra, Espírito e a igreja. Vou contar só mais uma só. Tinha uma irmãzinha em Jundiaí, chamava Ana. Das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida. Não sabia falar. Chamava as pessoas, nem pronunciava os nomes direito. E quando eu estava assim meio aflito, mas sem saber o que fazer, eu ia visitá-la para ela orar comigo. Mas ela achava que eu ia lá para pastoreá-la. Entendeu? Eu ia lá assim, né? Bancando pastores, então eu entrava. Mas só Deus sabe como é que eu estava aqui dentro. Se eu falasse para ela que eu estava indo lá pedir uma palavra de conselho, eu ia travar a vida da irmã. Mas eu lá, ela fazia um cafezinho, a gente tomava. Aí eu assim, sem querer querendo, né? Contava a história para ela e tal. Gente, cada palavra de Deus que ela me dava. Cada palavra de Deus. Esse irmão já está com o Senhor. Mas Deus coloca do nosso lado pessoas cheias dele para nos aconselhar. Que tal se a gente tomar um tempinho agora, agradecer a Deus por sua palavra, pelo seu Espírito e por sua igreja? Pode ser? Então adore a Deus. Isso faz parte das benignidades do Senhor. Adore a Deus. Deixa o perdido, leva até o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos chamado e nos tem dado o privilégio de sermos amigos. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor tem permitido, todo esse quarto sábado, onde nós podemos desfrutar desta comunhão, desse estar junto. Senhor, temos testemunhos aqui que temos sido curados, temos sido restaurados. Pai, nós nunca saímos dessa reunião da mesma forma que nós chegamos, porque o Senhor tem sempre algo novo. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos trouxe essa graça, essa palavra, que nós possamos atentar para esse GPS que o Senhor está nos dando essa manhã, Senhor. Perdoa se nós tínhamos errado em alguns momentos, mas nós queremos estar sensíveis, Pai. Obrigado, Pai, pela sua correção, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles ao qual o Senhor ama. E eu quero dizer, Pai, eu quero ser corrigido.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor corrige os nossos percursos. O Senhor nos edifica, o Senhor nos agracia. E, acima de tudo, obrigado pelos nossos amigos queridos, que nessa caminhada o Senhor nos tem abençoado, Pai. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te louvar e te agradecer por amigos tão preciosos, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Amém, Senhor. Amados, tem um aviso interessante que eu queria dar para você. Em novembro nós temos o nosso encontro ali em Sorocaba. E alguém comentou comigo que acha que o valor está alto. Eu estava aqui agora ouvindo essa palavra, eu pensei em algo assim. Eu não posso permitir que o dinheiro me impeça de estar em comunhão com meus irmãos. Porque às vezes a gente faz tantas coisas, mas que privilégio é poder estar com os irmãos. São 2 dias, amados. Esse ano é um encontro regional nosso. E eu, assim, queria incentivar você a fazer sua inscrição. Sabe por quê? Você pode ir parcelando o hotel. Aí você vê que não vai ficar pesado, porque você vai estar indo para estar com amigos e estar abençoando amigos. Eu fico ansioso desde já, porque eu tenho certeza que eu vou receber uma palavra que vai edificar minha família. O tema desse ano é famílias sendo edificadas através do Espírito Santo, amados. Como eu quero ter a minha família edificada pelo Espírito Santo. Eu preciso disso. E você faz parte dessa edificação. Então eu queria dizer para você, entra no site, no Servindo com a Palavra, tem lá o link para você fazer a sua inscrição. Não perca tempo, faça já, você vai poder parcelar e vai ser muito importante estarmos em comunhão. Amém, queridos? Você é meu amigo e eu quero te ver lá, quero estar com você lá, quero receber uma palavra através da sua vida. Amém? Faça isso, é importante. Amém, queridos? Outra coisa que eu queria dizer, nós temos o almoço hoje, como o Ademir já falou, né? Nós temos feijoada. Já recebemos a primeira feijoada, né? Temos uma segunda feijoada agora. Então eu queria dizer para você, o valor continua R$20. Eu quero agradecer aos irmãos que, assim, entenderam o recado nosso e estão fazendo, né, colocando quem estaria para almoçar, né? Isso é importante para os irmãos prepararem com todo carinho para nós. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua resposta ali no grupo. E ainda dá tempo, queria convidar você a ficar de pé e saia do seu lugar, abrace um irmão, dê uma palavra para o irmão e a gente esperar para a gente estar almoçando juntos. Amém, queridos? Vamos ainda permitir que o Espírito Santo nos use. O Ademir tem uma palavra, ainda tem um banquete aqui aí. Não, eu quero dar a minha palavra para todos, né? O Jamir pregava aí sobre a questão de obras, a questão de direção. Eu li um texto, né? E achei que esse texto aqui falou muito no meu coração, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus, fez Deus minha Bíblia aqui está meio esquisita aqui, tá meio dobrada aqui, né? Formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu penso que essa expressão, Deus colocou a eternidade no coração do homem, é muito forte. É muito forte. E o fato é, o que Deus pretende, é que nós enxerguemos mais do que a rotina da vida. Amém? Às vezes nós estamos vivendo assim uma rotina
à toa, como foi dito, repetindo condutas, tudo isso parece vão, não é? A gente desanima, muitas vezes, como o escritor de Eclesiastes, mas Deus colocou a eternidade e quer revelar-se a nós. E quer revelar as obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Amém? Só lembrando os irmãos, né, que quem for pagar em dinheiro, procura o João de Sá. O João de Sá está ali, ó, quem não conhece, João